A gente recebe aqui nos estúdios da CNN o nosso professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente. O senhor está bem, professor? Boa sexta-feira. Para todos nós. Professor, vamos falar do petróleo, porque o preço internacional do petróleo do tipo Brent acabou recuando, né, depois daquela diminuição das tensões, tudo que a gente vem acompanhando, Estados Unidos e Irã, mas esse alívio não chegou com a mesma força nos combustíveis aqui no país, né? Mesmo assim, o diesel, a gasolina continuam acima dos níveis do começo do ano, mostrando que esse preço na bomba não acompanha o petróleo. Professor, a gente sabe muito bem que quando o brasileiro vai lá, né, no posto reclama porque tá alto, a gasolina tá cara. Agora, explica pra gente o porquê que esses preços não voltaram ao nível normal. O que explica isso? É interessante, Renan, porque na hora de subir, sobe rapidamente, sobe muito rapidamente. Na hora de descer, demora, né? Nós temos alguns gráficos que vão ajudar melhor a gente entender o que está acontecendo. O primeiro deles mostra a cotação, a oscilação da cotação do petróleo desde o início do ano. A gente começa com o petróleo em torno de $60 o barril, e aí quando começa a guerra ele explode, né, esse valor e vai ali perto de 120. Então nós temos aqui, olha, perto de $60 o barril em janeiro. Quando a guerra começa, nós vamos ali para um patamar muito elevado, ele fica oscilando aí em torno de 90, $100 o barril durante muito tempo. E depois, quando o mercado percebe que há uma tendência, uma vontade de paz, né, por parte dos Estados Unidos e do Irã, o preço começa a cair. Caiu até mais rapidamente do que originalmente se imaginava, né? Então, hoje, ele já não está tão diferente do preço do início do ano, que era 60, ele está em torno de 70, 72. Mas vamos ver o que aconteceu com os combustíveis, né? Então, nós temos um gráfico tanto para o diesel quanto para a gasolina. O próximo gráfico vai ajudar a gente a entender melhor. Isso aqui é o que aconteceu com o diesel. Na hora que a guerra começa, veja só a subida do preço, né? Dispara o preço, né? Mesmo assim, a gente está ainda com o diesel abaixo de cotações internacionais, porque nós temos uma forma de atuação por parte da Petrobras, né? Porque nós temos uma produção interna, mas também a gente depende muito da importação de diesel, cerca de 70% do diesel que a gente consome, ele é produzido localmente, mas a gente tem também uma dependência grande do diesel importado. E o diesel estava sendo muito procurado internacionalmente, por quê? Porque ele movimenta toda a economia. Então o preço subiu muito rapidamente, mas agora quando ele teve os subsídios do governo, algumas ações do governo, quando ele vai caindo já não cai tão intensamente. Parte disso também é porque o petróleo ou o diesel que foi comprado com cotações altas. Então, você compra para entrega daqui 60 dias, por exemplo. Então, a parte disso ainda é diesel ou petróleo que foi comprado com uma cotação ainda elevada, né, durante os períodos mais críticos da guerra. Com a gasolina, aconteceu uma situação similar. Também o preço sobe quando a guerra começa, mas depois parece que ele estabiliza, ele não tende a descer. E aqui tem uma questão interessante, porque o etanol, ele compõe, né, cerca de 30% da gasolina. E o etanol começou a baixar o preço porque chegou o período da colheita, o período da nova safra. Então, o preço do etanol tem reduzido, né, nas bombas, nos postos, mas não refletiu tanto aqui na gasolina. Também, em parte, porque essa gasolina é derivada aí de um petróleo comprado já com uma cotação mais alta. A expectativa é que os preços do petróleo eles cheguem a um patamar muito mais próximo do começo do ano, agora nesse segundo semestre, e também a expectativa é de que esses preços dos combustíveis também voltem ao que estava sendo praticado em janeiro, assim todos os consumidores esperam. Só rapidamente, professor, o porquê que o diesel preocupa mais do que a gasolina quando a gente fala do ponto de vista econômico? Ele tem uma repercussão muito maior em termos de inflação, porque ele influencia não só o transporte de mercadorias, mas ele
tem influência em todos os processos agrícolas, né? Muitas máquinas agrícolas utilizam o diesel, você tem processos industriais, equipamentos industriais que usam o diesel, então ele tem um impacto muito maior na economia do que a própria gasolina, até porque a gasolina, muitos dos automóveis hoje são flex, então você tem a opção de usar o etanol, que, como eu disse, está com preço mais baixo. Esse foi o nosso parceiro, analista de clima e meio ambiente aqui da CNN Brasil, professor Pedro Cortes, nos trazendo um panorama aí dos valores. E assim, a gente aguarda as boas notícias para quando você for ao posto abastecer o carro, né? A gente fica feliz, né? Todos nós ficamos na expectativa. Porque, olha, não é fácil abastecer um carro hoje, hein? Te agradeço pelas informações, professor. Bom final de semana. Valeu, para nós.